acho que já entrando no título do nosso bate-papo aqui, qual que é o impacto da estruturação dos dados para a tomada de decisão numa empresa? Né? Essa sua experiência aí de tantos anos e agora bem relevante aqui na DASA. Bom, acho que primeiro assim, uma forma de ver que o dado por si só, assim, o dado estruturado, ele permite que você gere informação, e informação você toma alguma decisão. Então, um dos pontos que eu trago assim imagina que você é um piloto numa aeronave, que acho que é o melhor cenário, assim. Como piloto, você não tem nenhuma outra... A sua vista é a vista das nuvens. Então, você precisa do seu dado sobre temperatura, precisa de dados sobre turbulência, precisa de dados sobre a rota, para você tomar decisão para onde você tem que ir. Então, o dado, saindo de uma forma técnica, o dado estruturado que te gera informação, ele permite que você tome a melhor decisão. Então, onde esse contexto é relevante? Se a gente voltar, saindo do mundo de hoje, assim, no dia a dia, né, fazendo esse paralelo, se a gente voltar no começo do século passado, no Titanic, por exemplo, uma falta de dado e falta de informação levou a um acidente onde morreram algumas milhares de pessoas. Então, esse é o poder do dado, esse é o poder da informação. No mundo corporativo, no dia a dia, a informação estruturada, ela permite que você olhe os seus indicadores, indicador de receita, por exemplo, e que o ponteiro seja mudado. Então, você consegue enxergar se suas vendas elas estão no caminho que você imaginava, e aí fazer a gestão sobre um dado estruturado. Então, essa relevância de ter, de fato, dentro da companhia, da empresa, trabalhar com uma informação que ela seja estruturada, e quando a gente fala estruturado, é o dado que pode gerar alguma informação. Então, não é um dado lixo, assim como a gente costuma usar no jargão do mundo de ciência de dados. Legal, cara. Então, acho que para trazer aqui uma parte mais prática, você pode dar um exemplo prático de alguma situação, de algum projeto que os dados, de maneira estruturada, ajudaram aí uma tomada de decisão importante, seja na DASA ou seja em algum outro cenário? Sim, acho que sim. Tem alguns exemplos que dá para a gente falar. Eu acho que eu vou pegar o principal, que é algo que a gente passou recentemente, tem passado, né? Mas acho que tem tornado menos relevante, embora ainda preocupante, que é a questão da Covid. Quando a pandemia foi declarada em março de 2020, estava todo mundo muito no escuro. Então, nós utilizamos um banco de dados estruturados, nós aqui como Saúdes, que era o banco do John Hopkins, para ajudar a projetar qual que era a curva de Covid. Então, como é que seria o comportamento de casos de Covid no Brasil, assumindo que a gente já conhecia nos demais países. Então, como é que estava a situação na China, como é que foi a situação na Europa. Lembra que a gente esquece um pouco hoje, mas Itália foi um dos epicentros ali da crise. Depois isso nos Estados Unidos, o que a gente observou é que as curvas nos países eram muito semelhantes, e a gente estava no cenário onde a Covid chegou aqui depois, dava para a gente desenhar qual que seria o comportamento dos casos, o número de casos, o contágio no Brasil. E isso permitiu que a gente comprasse reagente de uma forma antecipada, que a gente se precavesse em relação aos EPIs, então máscaras, aventais. É claro que, naquele momento, o mundo inteiro estava buscando insumos. E aí, ter feito o desenho de uma curva permitiu que a gente olhasse para aquela informação e parecia algo meio apocalíptico. Puxa, eu lembro quando a gente soltou que chegaríamos em 500 mil casos em junho de 2020. Todo mundo, não, isso é absurdo, a gente não vai chegar em 500 mil casos. Mas era tudo que apontava a curva. Isso permitiu que a gente tomasse decisão mais acertada. Ainda falando sobre Covid, a gente esquece, mas no começo do ano passado, em janeiro de 22, a gente estava com o surto da Omicron. Tinha começado antes na África do Sul, salvo engano, em dezembro de 21. Em dezembro de 21, a gente já estava dizendo, olha, tem uma variante nova, essa variante chegando no Brasil, que eram os primeiros casos, a gente como DASA foi uma das primeiras instituições a identificar a variante no Brasil, a curva tem apontado para um novo crescimento, e a flexibilização estava em todos os lugares. Isso permitiu que o nosso time de suprimentos fosse atrás e criasse um banco de reagentes para a quantidade de testes que porventura viria, e foi o que aconteceu. Eu lembro do questionamento que foi, cara, esse negócio deve estar errado. A gente não vai ter um outro surto aqui, essa onda que teve na África do Sul não vai replicar no Brasil. E aí eu lembro do meu comentário que foi, quando a gente falou disso em março, abril de 2020, todo mundo duvidou e foi o que aconteceu. E o nosso objetivo não era acertar o número em si, era acertar a tendência da curva, não ter a pretensão de cravar quantos casos a gente teria. Precisaria dizer,
está crescendo a quantidade de casos, e isso vai demandar mais testes, ou não, os casos estão estáveis ou estão caindo. Então, a gente conseguiu, dentro do nosso negócio, sair na frente dos nossos concorrentes, porque a gente se preveniu olhando informação. Isso é um exemplo de um dado estruturado e como que ele auxilia a tomada de decisão dentro do nosso negócio. Muito legal. E eu acho que esse é um exemplo clássico aí, né, que várias empresas viveram em situações, cenários diferentes, e o cenário de Omicron é um exemplo que eu participei também. E aí, eu vou te fazer uma pergunta que hoje os dados estão aí, né, todo mundo tem acesso a diversos dados a todo momento, as empresas têm indicador para todo lado, mas o que você entende que se a gente tem o dado e não sabe avaliar para tomar a decisão? O que você entende? Eu acho que isso, nas empresas a gente vê muito, né? As empresas têm dados, têm BIs, têm áreas de analytics, isso está se popularizando cada vez mais, mas não quer dizer que só ter o dado, a gente vai mexer ponteiro, a gente vai conseguir prever um cenário como você trouxe da Omicron, né? Que é entender para que caminho que está seguindo, etc. Como que você enxerga hoje a questão de ter o dado e não saber tomar a decisão? E aqui eu trago até para a questão de quem está nos acompanhando aqui, de começar a materializar. Pô, legal, na minha empresa eu tenho dado, mas o que eu faço agora com ele? Como que você entende esse cenário de ter os dados, mas também de ter essa capacidade de avaliá-los? Tá? Deixa eu pensar aqui como é que essa resposta ela cai melhor. Ter o dado é diferente de ter informação. E uma boa parte dos executivos olham para o dado como sendo algo nice to have. Ou eu quero corroborar uma tese minha para ficar satisfeito, ou eu quero ter o dado só por curiosidade e que ele não leva a nenhuma tomada de decisão. E na minha visão, assim, ou experiência, esse é um dos grandes erros de boa parte dos executivos. Você tem informação e você tem medo de acreditar naquele dado ou medo de acreditar no feeling para onde a informação está apontando. Então, esse aqui é o primeiro ponto. O segundo, a gente pode trazer até para a vida pessoal, o quanto nós somos ousados em tomar uma decisão, em mudar o nosso comportamento. Eu vou dar um exemplo pensando, para quem gosta do mercado financeiro ou de investimentos, você tem um valor de dinheiro investido numa aplicação que te paga 10% ao ano. Então, você vai ganhar 10% do seu montante investido. E você sabe que tem uma outra aplicação tão segura quanto que passou a render 15% ao ano. Então, é natural você tirar de um lado e colocar no outro, porque você tem algo que está te pagando mais. Mas a maior parte das pessoas não tomam essa decisão. Eu estou trazendo um exemplo simples. Preferem o comodismo de olhar aquele dado, aquela informação e não se mexer. Trazendo isso para o mundo corporativo, a gente gera vários painéis, vários BIs, e eu vou pegar um caso aqui na empresa mesmo. Quando eu assumi, nós como DASA éramos uma operação de diagnóstico, nos juntamos com hospitais e criamos esse ecossistema nessa rede de saúde. E no momento que a área de hospitais ela se integrou na nossa estrutura, nós tínhamos em torno de 1.500 indicadores construídos na área de hospitais. Quando a gente levantou quantos desses indicadores eram utilizados, o que a gente viu é que era assim, 6%, era um número irrisório daquelas informações estavam sendo geradas ou estavam sendo vistas, né? Não sei nem se a decisão estava sendo tomada. Ou seja, muita informação é gerada só por curiosidade. Gera esforço de time, gera estruturação, desperdício de certa forma, e nenhuma decisão ela acaba sendo tomada. Então, o mais importante é, por que eu quero uma informação? O que ela vai me levar a crer? Ou para onde eu vou corrigir uma rota se eu tiver uma informação correta? Vamos pensar em pontos de venda. Serve para o varejo e serve aqui para a DASA pensando nos laboratórios. Quais os laboratórios mais rentáveis? Qual que é a unidade laboratorial em que eu tenho mais pacientes? Será que aquele laboratório dá dinheiro ou não? Saber essas informações te leva a tomar uma decisão se eu tenho que fechar uma unidade ou não. Ou se eu tenho que abrir uma unidade nova, porque a demanda está tão grande em uma delas que eu estou perdendo pacientes que estão migrando para o concorrente. Então, vale eu ter uma nova unidade naquela região. Então, a informação em si, ela te leva a se mexer. Mas é preciso ter coragem e ousar para tomar a decisão. É comum duvidar do dado. Então, a ação e informação, será que é isso mesmo? Então, não estou acreditando tanto nisso. Eu ouço isso direto, assim, alguém, pô, não tô crente que essa informação é essa, mas o número está aí. Então, você pode duvidar se foi a melhor metodologia, se é alguma coisa, algum modelo preditivo. Então, de fato, eu não estou olhando em BI, né? Não estou olhando o retrovisor, o que aconteceu para tomar uma decisão. Eu estou fazendo uma projeção. Tudo bem, pode tirar algum grau de dúvida,
mas o comportamento, o histórico, tá lá, é o que aconteceu, então não tem muito o que criticar. E essa é uma parte que eu acho que o que diferencia, assim, você ter a informação e influenciar a tomada de decisão, e a tomada de decisão do negócio através do dado, e a maior parte dos executivos, quando a gente olha o C-Level, ele quer informação, eu quero informação. Então, quando meu time vem trazer o dado para mim, o que eu peço, na verdade, é que eles tragam o dado para que eu possa tomar uma decisão diferenciada. Então, é essa forma que eu vejo esse cenário. Não, eu acho que é legal você compartilhar. Eu vou compartilhar um pouco também, né, da questão de ter o dado e de como você saber utilizar te direciona por um caminho ou você consegue mudar. Porque só ter o dado não quer dizer absolutamente nada, certo? Você tem que saber analisar e tomar decisão sobre ele. E aí eu tenho parte do time que eu estou vendo aqui, e hoje eu estou aqui como gerente executivo de atração e seleção, e quando eu assumi a área, a gente tinha um problema aqui, que era clássico, que todo era problema de atração e seleção. Né? Pô, demora muito para contratar, as pessoas demoram para entrar, e os dados nos ajudaram a mostrar que existem 3 etapas do processo. Então, tem a etapa A, etapa B, que era a seleção, e a etapa C, que era de uma outra área. E a questão de ter os dados estruturados ajudaram em 2 caminhos. Primeiro, dar visibilidade de dos papéis e responsabilidades de cada uma das áreas e conseguir aprofundar para melhorar o processo e conseguir reduzir o tempo, que talvez seja um dos principais indicadores que a gente tenha. Né? Então, acho que é legal a questão de ter os dados sempre existiam, né? Desestruturados, eles passaram atrás a estruturados, só que se você não consegue ter gestão ou tomar ação sobre o dado, basicamente você não consegue fazer nada, certo? Só teu dado, o teu BI, porque eu acho que é o que você falou. Hoje você comentou que o percentual dos dados utilizados, você tem essa informação do percentual de dados que são desperdiçados pelas empresas? Porque eu acho que as empresas duvidam muito do dado. Você tem alguma informação parecida? Porque eu acho que... Não tem nenhuma delas, mas eu diria que, assim, talvez uns 70%, mais da metade do dado é desperdiçado, porque as pessoas não usam. E pegando esse seu gancho, nós implementamos na plataforma digital, telemedicina está super famosa hoje, e tem uma conversão dos pacientes que começam ou agendam, enfim, uma consulta de telemedicina e convertem para, de fato, fazerem a consulta. E uma taxa de conversão determinada. Eu vou dar um número aqui fictício, tá? 10% dos pacientes que começam a fazer a telemedicina terminam, começam um processo de telemedicina, terminam. E todo mundo acomodado nos 10%. Só que eu tenho etapa para chegar nesses 10%. Então, no primeiro momento, os pacientes que procuram a telemedicina, no segundo momento, aqueles que se cadastram, no terceiro momento, aquele que imputa a informação, seja do plano de saúde, ou vai ser particular, ou algo bonificado. No terceiro, aqueles que estão na fila de espera. Então, eu tenho telas até chegar no médico atendendo o paciente. E o que a gente fez foi, tudo bem, assim, se nós olharmos o único indicador final, talvez eu não consiga mexer o ponteiro. Agora, se eu enxergar em cada uma dessas etapas, essa construção do funil, que é super comum no mercado, né? Olhar análise de funil, do que entra o que está saindo, em cada etapa. Então, de quem chegou na tela para fazer a telemedicina, quantos por cento cadastraram o nome e convênio? Então, se eu estou perdendo, por que eu estou perdendo? Foi uma desistência do paciente, porque ele não queria estar naquela tela, ou ele achou alguma complicação em colocar os seus dados. E aí sim fica fácil tomar a decisão. Tem uma frase do professor Falcone que eu gosto muito, que é: você não gerencia aquilo que você não mede. Então, é preciso medir, criar esses indicadores para você criar algum tipo de gestão. Então, desperdiçar isso, 70% da informação desperdiçada, e eu colocaria esse número daí para mais, eu tenho uma informação que ela não vai levar a nenhuma decisão. Se eu criar um indicador de taxa de conversão, que é essa que eu comentei agora, ele não muda nenhum ponteiro, porque eu não sei ao certo onde tenho que atuar. Eu só estou dizendo, de cada 100 pessoas que querem comprar um produto, eu estou vendendo o produto para 10. Por que os outros 90 desistem? Então, entender onde está a dor dos outros 90. E eu acho que o time de Analytics, o time de BI, eles têm essa capacidade analítica, e acho que os cursos provêm isso, que é o que mais eu posso te dar de informação ou gerar de informação para você, para o dono do negócio, que vai fazer você mudar o ponteiro. E quando eu falo mudar o ponteiro, você sair de uma conversão de 10 para 20. Se você vendia 10 livros no estoque de 1.000 que você tinha, ou de 100 que você tinha, como é que eu passo a vender 20? Como é que eu passo a vender 30? E para vender os 30, você tem que identificar onde está o problema. O problema é com o vendedor ou o problema é com o seu produto? Muito legal. Eu acho que quando a gente fala de dados, assim, né, eu que trabalhei e trabalho há bastante tempo com melhoria de processos, eu acho que a gente sempre sofreu das pessoas melhorarem o processo e não ter um indicador e não ter um dado para acompanhar
porque você tem sempre a tendência de melhorar. Isso acontece muito, né? Você melhora o processo, você não tem indicador, ele volta para o patamar anterior. Se você não tem o indicador, ele não faz a gestão. Então, acho que a questão de, mais do que ter o dado, é saber olhar, saber acompanhar e ter uma gestão sobre esse dado. Bom, legal. Acho que agora mudando um pouco assim, Romy, vou ver uma pergunta aqui, tá? Fazer uma paradinha rápida para ver uma primeira pergunta que chegou aqui no chat, tá? Então, a Fernanda perguntou, além dos exemplos citados, há outros exemplos da DASA a utilizar a ciência de dados na operação de hospitais, visando a melhoria contínua da jornada do paciente? Romy, você pode falar e depois eu posso falar um pouco também? Sim. Tem alguns dos projetos aplicados, tá? Entre DASA e fora de DASA. Um deles é bem conhecido, assim, que é a Laura, onde, bem, o fundador, ele perdeu uma filha e ele identificou que, pelos sinais vitais, ele poderia ter previsto antes que a filha dele teve uma parada cardíaca. Esse é um tipo de projeto de ciência de dados que é, utilizando as informações de hospitais, a gente consegue identificar se o paciente ele tem algum risco dentro do risco de sepse, por exemplo. Então, eu estou pegando o caso de hospital, mas vai valer para a medicina diagnóstica. E acho que esse ponto que a Fernanda trouxe é bom. Esse caso da Laura é, olho os sinais vitais e eu faço uma previsão se o paciente vai ter uma parada cardíaca ou qualquer outro tipo de problema. Replicar isso para outras situações se torna mais significativo. Então, eu vou pegar 2 exemplos, tá? Um que está implementado hoje, que foi o caso de Covid, então já são poucos casos, e um outro em relação ao risco de sepse. Como que eu olho todos os dados do meu paciente, e o dado que eu estou olhando é a medicação que ele está tomando, o resultado dos exames de sangue que são coletados com uma certa periodicidade, e indicar, olha, esse paciente tem um risco de sepse nas próximas 12 horas, talvez tenha que mudar o seu antibiótico ou mudar a sua conduta médica. Então, esse é um tipo de procedimento que impacta o paciente. Então, estou falando da operação, a operação não da jornada do paciente, mas ele internado. Vou pegar um outro caso também nessa situação, que foi no boom da Covid, isso meados de 2020, nós desenvolvemos um modelo que predizia o risco de óbito do paciente no momento em que ele pisava no pronto-socorro e o médico decidia pela internação. Onde que o médico ia internar o paciente? Direto numa UTI ou ele mandaria para o quarto? O médico ele pode dizer, esse paciente está grave, ele precisa ir para uma UTI ou esse paciente pode ficar no quarto sob observação. O que a gente viu tinha uma taxa de óbito em quem ia para a UTI e quem ficava no quarto. E o modelo conseguia segmentar aqueles pacientes com alta taxa de óbito que foram para o quarto, a gente indicaria que ele deveria ter ido para a UTI. Então, a gente conseguia mapear o paciente com uma probabilidade maior de vir a óbito para ele ter um tratamento mais intensivo do que ele teria sobre observação. Então, esse é um exemplo de ciência de dados, pensando na jornada do paciente já internado, que pode ajudar a salvar vidas. Mas tem outra forma. Olhando o paciente que chega no pronto-socorro, o mundo de dados que a DASA tem hoje permite que a gente estime o risco daquele paciente além da pulseira. Então, para quem já passou no pronto-socorro, deve ter experimentado que no momento da triagem coloca uma pulseira que tem uma cor, vermelho, amarelo, azul, e tem um significado. Se está com uma dor no cotovelo, algo do tipo, você pode esperar talvez 2 horas para ser atendido. Se está com uma reação alérgica, vão colocar 50 pulseiras em você e você vai ser atendido em 10 segundos, porque tem um risco diferenciado. Agora, imagine um paciente que chegou com uma dor qualquer, uma enxaqueca, que porventura poderia esperar um tempo maior, mas eu olho os resultados prévios dele de exames que ele passou na DASA, eu aponto, olha, esse paciente aqui é um paciente que é diabético, esse é um paciente que já teve algum tipo de cirurgia, o risco dele de uma internação ou de uma complicação, embora a dor dele seja uma queixa só de dor de cabeça, ele é alto. Então, ele não pode esperar 2 horas para ser atendido, ele tem que esperar 10 minutos. Então, como é que a fila é alterada, priorizada, né? Isso impacta a jornada do paciente dentro da operação, visto os dados que a gente já conhece. Então, são inúmeras aplicações. Eu trouxe aqui algumas para você, Fernanda, pensando na jornada, mas muito, muito como é que eu provenho uma saúde diferenciada para o paciente nos nossos hospitais. É menos sexy falar isso, porque o médico tem muita caneta ainda, né, da operação. Agora, a ciência de dados, o trabalho de dados, ajuda o médico a tomar uma decisão diferenciada. Então, ele tem uma capacidade limitada na quantidade de dados que ele olha. Ele olha o prontuário eletrônico, mas ele não tem todo o seu histórico de exames. Como é que eu olho o seu histórico de exames, analiso esse dado e faço uma mudança na sua vida? Legal. Acho que exemplos super bacanas aqui.
Espero ter respondido aí, tá, Fernanda? Eu acho que até antes de ir para outras perguntas aqui, eu queria até fazer uma provocação para vocês que estão aqui, né? Então, porque vieram ali, putz, talvez olharam ali o João, o Nig e talvez o tema, e aí a provocação aqui é se vocês têm vivenciado na empresa de vocês a falta de dados e indicadores e como que isso tem impactado no resultado da empresa ou até da área que vocês atuam, tá? Então, acho que talvez você fugir do macro e pensar no micro, porque todo mundo pode, de alguma maneira, contribuir com o resultado da empresa. Então, às vezes a gente acha, pô, eu não posso. Sim, você pode, como profissional, dentro do seu escopo, ajudar a mexer ponteiro, tá? Isso vai te ajudar a se destacar no mercado. Eu acho que esse é um ponto. E o outro se vocês estão aqui, o que vocês têm feito para se destacar dentro do mercado, né? Um mercado tão concorrido aí. Ele é tão concorrido, porém, ele tem tanta carência de profissionais. E aí, Rome, eu acho que eu vou perguntar aqui um pouco dessa questão do perfil profissional, né? Você é um cara que contrata muita gente, ajudou a construir diversos times aqui na DASA. Duas perguntas. Primeiro, se você tem dificuldade de encontrar profissionais que têm essa capacidade analítica, seja para construção de indicadores, seja para interpretar, eu acho que essa é a primeira pergunta. E a segunda quem são os profissionais que se destacam hoje nesse mercado tão concorrido, mas, de novo, com tanta carência de profissional? Tá. Eu vou ver os prismas na resposta, tá? Mas eu vou tentar responder tudo de uma vez só. Acho que a primeira, você até tem informação, assim, tanto quanto eu, da quantidade de profissionais que se candidatam às nossas vagas, a taxa de aprovação nos nossos testes de recrutamento, ela é muito baixa. Ainda tem muito profissional que coloca ali, são cientistas de dados, analista de dados, mas não tem o conhecimento de fato requerido para a posição. E uma das coisas que eu falo para o meu time, eu ajudei a construir a área de dados aqui, dados analíticos na DASA, eu entrei como equipe lá em 2017, hoje nós somos em 110 mais ou menos, nessa jornada que era, eu quero pessoas que saibam pensar. Então esse é o primeiro pré-requisito. E saber pensar não é só resolver o problema que é te pedido, é você olhar o dado e analisar o que mais pode ser feito. Então essa é a primeira prerrogativa. E aí a gente criou um modelinho de teste que não tinha certo ou errado, mas a ideia é ver como a pessoa desenrolava no propósito. O que a gente percebeu? Uma formação de um MBA, por exemplo, ou um curso específico para dados, dava uma vantagem competitiva para esse profissional, que é olhar para a informação, como é que ele pode propor algo diferente, ou te questionar sobre alguma indagação. Então, tem uma carência no mercado, porque são poucas as pessoas ainda tão voltadas para analisar dados. Tem muita gente que acha que trabalhou com Excel, ou com SAS, SPSS, é um cientista de dados, ou um analista de dados, e tem uma diferenciação. Você executar o que o software já permite que você faça é diferente de você interpretar um problema e de você resolver um problema. Porque resolver um problema eu sei que agora vou dar um caso de no-show. Dos agendamentos que são feitos de exames na DASA, ressonância magnética, tem uma parcela da população dos pacientes que não comparece para fazer o exame. Esse é um problema. Como é que você resolve esse problema? Então, tem algumas formas de pensar. Puxa, eu vou ligar para os pacientes para que eles não esqueçam que eles têm exames para fazer. Essa é uma forma, mas você está terceirizando ainda, dependendo do paciente que for lembrado comparecer. Como é que eu penso de uma forma diferente? Isso acho que todo mercado faz. Então, será que eu posso entender qual que é o perfil do paciente que falta? E para esse perfil do paciente que falta, eu posso fazer um overbooking? Será que eu posso entender o perfil do paciente que falta e para esse perfil específico eu faço uma ligação humana? Eu não vou ligar para todo mundo, a gente não tem capacidade e é custoso você falar com todos os pacientes. Mas para esse específico, será que vale a pena eu ligar para confirmar se ele vai comparecer ou não? Então, saber pensar como é que eu proponho algo diferente para resolver o meu problema. Pô, muito legal, assim, a sua resposta. E aqui eu vou aproveitar aqui e fazer um parênteses para falar um pouco da experiência profissional do João, né? Porque eu acho que talvez pouco convencional a mudança que eu fiz de estar hoje na cadeira de atração e seleção. E a minha experiência, assim, eu não estou aqui na cadeira, eu já falei isso algumas vezes para o meu time, para diversas pessoas aqui na DASA, que eu não estou aqui porque eu sou bom em atração e seleção. Certo. Né? É até interessante, porque, na verdade, eu nunca fiz esse processo, mas eu estou aqui por uma característica de ter uma visão de processos forte e conseguir ter um entendimento de análise de dados. Eu não sou um cara muito técnico, assim como sou cientista de dados,
conseguem pegar bases gigantescas e fazer a análise, porém eu sou um cara bom em pegar a informação e conseguir tomar decisão em cima dela. Eu acho que essa minha capacidade, aliada ao meu conhecimento em processos, em melhoria de processos, em metodologias de melhoria de processos, me possibilitaram a pensar em novos voos. Eu acho que está aqui numa cadeira bem pouco convencional, mas bastante complexa, e eu acho que de alguma maneira eu tenho ajudado nessa construção, né? Eu acho que a DASA possibilita isso, mas eu acho que mais do que isso, o mercado possibilita isso, desde que você consiga ter essa capacidade e você consiga se destacar dos outros, né, Romulo? Eu acho que hoje, de novo, tem muita gente, quando você fala de uma carreira de dados, de cientista de dados, é algo até meio sexy para o momento, né? Todo mundo quer ser cientista de dados, é o que você falou. O cara conhece bastante de Excel, ele acha que ele é um cientista de dados. E hoje, fazer uma outra pergunta, assim, esses profissionais, eles estão valorizados no mercado, certo? Então, hoje eu como seleção e você como um cara que contrata essas pessoas, nós temos essa clareza. E hoje, o que você mais busca quando você contrata alguém, mais que um cientista de dados, alguma pessoa que vai vir para o seu time, de maneira geral, seja um cientista de dados, seja um gerente, ou alguém que vai vir para o seu time de marketing, o que você busca de diferencial numa pessoa para trazer para o seu time para trabalhar com você? Tá. Dois pontos aqui, tá? O primeiro conecta com a pergunta anterior, que é o saber pensar. Então, resolver problema, alguém que tem essa capacidade analítica, tem um problema na mão, ela consegue desenrolar ou pelo menos buscar alternativas. Essa é uma primeira parte. Mas tem uma outra, eu falei até com um dos gestores do time na semana passada, que é o sentar à mesa. Que o sentar à mesa, qual que é a sua capacidade de se relacionar no momento em que você senta à mesa? Como é que eu entendo a dor do meu negócio? Nessa cadeira de analítica, de ciência de dados e correlatos, o seu interlocutor, ele não sabe o que pedir para você. Ele não vai chegar em mim e falar, olha, eu queria um modelo preditivo de no-show. Ele não vai falar isso. Ele vai falar, tem uma dor aqui que são as pessoas, elas agendam o exame e não comparecem. Então, traduzir essa dor para o mundo de dados, pensar na solução do problema e devolver, eu desenvolvi um modelo XBoost aqui de Machine Learning, que ele não quer isso. Ele vai querer, tá bom, o que você está fazendo para resolver um problema? Eu estou criando overbooking. Então, uma agenda paliativa para colocar mais pacientes. Olha, não, eu criei um mecanismo de acionar o paciente via WhatsApp automaticamente para relembrá-lo do exame. Então, esse é o principal ponto, essa capacidade de se relacionar. O que acontece, eu fiz estatística de graduação e depois eu fiz mestrado em economia. E na USP, onde fiz estatística, a maior parte dos meus colegas, assim, eu vou classificar a denotação não de uma forma pejorativa, mas são os nerds que têm dificuldade ali de interagir com humanos, assim, é como a gente fala, pô. E o que eu percebi é que os meus amigos de faculdade, que hoje estão em posições nível gerencial mais alto, são aqueles que eram as pessoas que se relacionavam melhor. Não eram os melhores alunos da faculdade, eu não era o melhor aluno da minha turma. A minha primeira nota, na USP, para passar de ano, a nota média é 5. Minha primeira prova foi prova de cálculo 1 e eu tirei 5. Aquilo definiu como eu seria na faculdade. Mas o que eu percebi é que fora de lá, essa habilidade de me relacionar com outras pessoas, e eu vejo isso no profissional, dele conversar com você e você trazer um problema, ele, puxa, eu acho que eu entendi seu problema, e pensar numa solução, ela te diferencia. Você pode saber todas as metodologias do mundo. Eu sou muito bom em AI, eu vim sobre chat GPT, não, eu sei como usar o chat GPT implementado e vou embedar isso numa solução nossa de chatbot, vai ser ótimo, mas tá bom, você consegue sentar com um cara de recursos humanos, de pessoas e entender o problema, ou alguém de produtos entender o problema, ou alguém de um call center entender qual que é o problema dele, e aí traduzir esse problema numa linguagem técnica, solucionar na linguagem técnica e devolver para produtos, olha, a solução para o seu problema, uma delas que eu pensei é essa. É viável, não é viável, tem custo. Então, o que eu busco quando eu contrato alguém, além da capacidade de pensar, é você poder interagir. Hoje, a máquina, ela resolve uma boa parte dos problemas. Acho que a gente tem bons softwares hoje que, se você imputar os dados, é claro, vai ter um erro aqui, outro ali. Se entrarmos no rigor técnico, talvez não saiam os melhores modelos, mas as máquinas não vão conseguir fazer um bom modelo preditivo, te dar tendência, criar indicador. Mas ela vai criar aquele indicador que você pedir para ela criar. Então, eu não vou citar aqui fornecedor, mas se a gente visitar essas empresas de data viz hoje, qualquer uma delas, tá? Então, Tableau, Power BI, Click, qualquer um desses, eles vão mostrar o que a ferramenta tem de mais potente. Não, você clica aqui, arrasta para um lado, já está esse indicador em formato de barra, em formato de linha.
é ótimo. Mas que dado eu quero colocar? Que indicador você quer ver? Então, essa capacidade de pensar, de sentar com o seu interlocutor, o demandante, né, o seu cliente, entender o que ele precisa e transformar isso numa linguagem de dado, é o que diferencia o profissional hoje. Bom, eu não posso complementar mais nada. Acho que você foi cirúrgico na resposta, né? Eu acho que eu hoje, como também um executivo, posso complementar que sim, as pessoas que se destacam não são aquelas totalmente técnicas, que às vezes ele consegue, pô, o cara pediu e ele tem uma resposta muito técnica e não vai conseguir ter essa construção e muitas vezes se relacionar com o executivo, que muitas vezes o cara tem 5 minutos para te fazer um pedido e você tem que conseguir capturar e voltar com uma solução, né? Então, acho que isso é o que diferencia de fato esse profissional. E, cara, como que você entende que um profissional pode aprender isso, cara? Porque eu acho que tem algumas coisas que a gente aprende na marra, né? No dia a dia ali, aprendendo, apanhando e etc. Mas como que o profissional hoje pode aprender um pouco disso, né? Porque eu acho que ele vai ter que saber um pouco de várias coisas, né? Então, ele tem que saber de estatística, ele tem que saber de metodologia de melhoria de processo, ele tem que saber, pô, planejamento estratégico, tem que saber de várias coisas, porque eu acho que hoje, cada vez mais os profissionais que destacam são esses que têm uma visão holística, né? Tem os profissionais mais técnicos, mas aquele profissional que tem uma visão mais holística, ele se destaca. Como que você acha que a pessoa pode, de fato, se capacitar, se desenvolver para ser esse profissional que você comentou que você contrataria para o seu time? Tá? Eu acho que tem a forma difícil. A forma difícil é na experiência, tentativa e erro. E acontece, tem bons profissionais que talvez não tenham uma boa formação, mas aprenderam muito no dia a dia de trabalho e viram isso aqui funciona, isso não funciona. Mas tem a forma fácil, que é estudando. Então, buscar bons cursos e cursos renomados que te tragam alguma formação, onde você vai aliar o técnico com a prática na solução de problemas, isso já resolve. Os problemas, eles terem cunhos diferentes na descrição, no enunciado, mas a solução é muito parecida. Então, quando a gente fala de um caso de no-show, então o paciente agendou o exame e não compareceu, vale o mesmo para uma aviação. Então, o paciente comprou lá um assento, tudo bem que esse caso já está pago, mas ele não compareceu para viajar. E a companhia viajar com assento vazio é um prejuízo para ela. Então, os problemas eles podem ter enunciados diferentes, mas a solução é muito parecida. E tem algo que eu falava para o meu time há um tempo atrás, que tudo se resumia a 0 ou 1. Então, aconteceu ou não aconteceu. No risco de crédito era muito parecido. Então, eu quero modelar, eu vou dar crédito, sou um banco, uma instituição financeira, quero modelar o risco de inadimplência. Então, qual é a probabilidade da pessoa pagar? Ela pagou ou não pagou. Eu quero modelar uma fraude. Ela é fraude ou não é fraude. Eu quero modelar o no-show. A pessoa veio ou não veio. Então, tudo se resumia a 0 ou 1. Ter essa capacidade de transformar o problema em 0 ou 1 soluciona. E acho que para fazer isso, ter uma boa formação ajuda. Porque a formação num curso MBA, mestrado, ou um curso de estatística em si, você pode ser um lado muito técnico, dependendo para onde você quer ir, que aí é preciso mesmo, vou estudar probabilidade avançada, porque eu quero trabalhar no IBGE, então eu preciso ter um conhecimento profundo sobre isso. Para o mercado de trabalho em geral, eu vou tirar essas consultorias que exigem um rigor técnico, alguém que vai assinar sobre um determinado, vai assinar o censo, por exemplo, tirando esses casos que são a minoria hoje, o restante é saber o que funciona, quais são as alternativas, e aí ter a opção de trabalhar nessas alternativas, aplicando modelos, usando o ferramental que já existe e ter um conhecimento mínimo desse ferramental. Então, acho que hoje no mercado tem bons cursos já disponíveis que formam boas pessoas. Eu tinha uma certa restrição antes, no meu começo de carreira, de contratar os semelhantes. Então, assim que eu virei coordenador lá atrás, vou contratar só estatístico ou matemático, e tudo bem que talvez valesse naquela época, porque é um dos poucos cursos que eu me formei em 2006, então um dos poucos cursos que falava de dados era o curso de estatística. E depois isso mudou. Acho que tanto pelo advento da computação e da formação de novos profissionais, quanto a demanda do mercado que fez com que outras empresas se mexessem em ter cursos diferenciados, e aí as pessoas passaram a procurar esses cursos. Então, só sintetizando sua pergunta, tem bons cursos no mercado hoje que permite que você entre e aprenda, consiga fazer esse paralelo entre a dor do negócio e a solução do problema de uma forma técnica.
Legal, acho que o Romy está perguntando ali qual curso que você indica. Eu acho que talvez daqui a pouquinho tenha a resposta para sua pergunta, tá, Sheila? Eu acho que a gente está conversando aqui também e tem um pouco desse objetivo. E eu acho que aqui, talvez compartilhando um pouco, quando o Romy falou que ele não era o melhor aluno, eu também nunca fui o melhor aluno ali do curso de engenharia, mas eu acho que eu procurei usar o conhecimento, né, de pessoas e principalmente eu sempre aprendi muito na prática, né? Então, acho que com pessoas que compartilhavam comigo na prática, e aí eu acho que buscando cursos com pessoas de maneira prática e pouco teórica, é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu acredito, né? Então, acho que, de fato, a gente tem boas oportunidades no mercado para esse conhecimento. Bom, pessoal, eu acho que da lista de perguntas e respostas que eu tinha colocado para o Rony, basicamente era isso. Eu acho que aqui o objetivo era fazer uma live curta mesmo, para a gente não tomar muito tempo de vocês. Eu acho que como nós temos alguns minutos ainda, queria saber se vocês aqui têm alguma curiosidade, alguma pergunta que vocês queiram fazer. Se tiver, fiquem super à vontade, que eu acho que a gente ainda tem um tempo aqui. E daqui a pouco eu acho que peço que vocês não saiam da live também, que eu acho que a Eliana tem uma mensagem bacana para passar para vocês. Para quem está super interessado em um curso ou uma formação, eu acho que a gente está, e aí eu posso até antecipar um pouquinho do que a Eliana falou. Eu sou coordenador do MBA de Gestão em Saúde Lean Healthcare da Unid, tá? E aí eu fui convidado pelo Davi, que é o Head de Educação da Unid. Pensei bastante no começo, mas eu topei o desafio principalmente para ir naquilo que eu acredito, né? E o que eu acredito é as pessoas aprenderem com pessoas que vão vir compartilhar a sua experiência, não só na teoria, não só aquilo que leu no livro ou que aprendeu no livro, mas o que de fato aprendeu na prática. E eu acho que o Romy aqui, ele é um super exemplo disso. Ele é hoje mais do que o diretor de dados na DAS, ele é uma referência no mercado como um dos principais caras de dados, e ele é um cara que, sem dúvida nenhuma, é um dos que eu fiz o convite, estou aqui compartilhando, porque ele é uma das pessoas que tem essa capacidade, vai poder compartilhar também, fora as demais pessoas que eu convidei para o curso e onde eu tenho total segurança que são mais do que professores. Eu acho que eles não se denominam como professores, né? Eu acho que é até estranho quando as pessoas me chamam, pô, professor João. Não, eu não sou o professor João. Eu sou um profissional que eu gosto que eu aprendo muito compartilhando. Eu acho que eu acredito nesse modelo, né? Que eu aprendo muito quando eu dou aula, eu mais aprendo do que ensino. Então, acho que é muito do que eu acredito, tá? Tem alguma... Eu acho que vou voltar aqui só na pergunta rápida do Davi, que ele comentou ali, Davi Martins. Boa noite, sendo um pouco ansioso. Com a chegada do chat, como você prevê os atendimentos? Tá. Eu até voltei aqui na pergunta que a gente tinha passado, né? O ChatGPT está super famoso hoje para tudo, todo mundo falando sobre. Na quinta-feira tem um rapaz do meu time que vai fazer uma apresentação para toda a nossa vice-presidência. Tem muito que aprender ainda no ChatGPT. É uma ferramenta incrível na leitura do que ela já fez da web e te dar respostas precisas sobre alguns assuntos. Então, quem não testou, eu recomendo aí que teste. Mas eles estão numa versão preliminar. Então, salvo engano, todo o banco de dados que eles têm, que é algo, eu vou comparar assim o tamanho da Lua, foi fechado em 2021, e eles estão atualizando para ter algo do tamanho do Sol. Então, a quantidade absurda de dados e que passe a aprender com as respostas que você dá. Eu vou trazer um caso aqui que eu testei esse tempo atrás, que era perguntava quem que era o CEO da DASA. O CEO da DASA é o Pedro Bueno. E ele respondia o nome de um outro médico. Eu falei, não, você está errado, o CEO da DASA é o Pedro Bueno. Ele, sim, eu estou errado, obrigado por me corrigir, o CEO da DASA é o Pedro Bueno. E aí continuava a descrição do médico que ele tinha me dado. E eu fui corrigindo. A minha expectativa é que ele aprendesse com aquilo, na próxima interação ele me desse a resposta certa, mas ele não faz isso ainda. Mas a ideia é evoluir para esse caminho. Onde que a gente está imaginando? É uma revolução absurda na forma como a inteligência que ele tem, na forma como ele trabalha. Então, você pode colocar ali, quem gosta, por exemplo, filmes mais Marvel, enfim, mais de fantasia, um chat do Gandalf, lá do Senhor dos Anéis, falando com o Mestre Yoda. E eles começam a conversar, os dois. Você pode colocar uma sentença dos dois ali conversando. E para ver o quanto isso é tão absurdo no poder de decisão, a gente colocou a prova de medicina, de radiologia, a prova de radiologia, de formação de radiologia da Unifesp, para o ChatGPT responder.
e o acerto foi de 52%, dos médicos, em geral, a média foi de 63%. Tem uma distância, não é tão grande, mas tem uma distância dos dois. Pois a gente traduziu a prova de português para inglês, porque para identificar se ele conseguiria acertar melhor se a prova tivesse em inglês, ele acertou um pouco melhor. Então, foi lá de 53% para 55%. Isso com conhecimento de agora. Então, tem muita evolução ainda para ser feita, para a saúde em si, mas o que a gente imagina é conectar o ChatGPT no futuro em qualquer outro chatbot, para ele conversar com você como se fosse um humano e realizar os seus atendimentos, por exemplo, sem intervenção de um humano no telefone ou atrás de um WhatsApp. Então, tem muito poder ainda no ChatGPT, claro. A iniciativa é excelente, Muito a ser explorado ainda. código aberto excelente, mas tem muita coisa para a gente tomar cuidado. Na saúde, principalmente, tem que tomar cuidado na forma como for usado. Bom, legal. E aí as outras perguntas, elas estão muito relacionadas aqui. Pô, eu fiz MBA em administração, o que você recomenda de maneira a complementar minha formação? O que você acha interessante de um profissional para abrir caminho para a ciência de dados? Então, acho que o Romy já falou sobre isso. Tem uma pessoa que falou que quer migrar para a área de dados e está buscando uma chance. Aí eu acho que o Romy já comentou também da questão de se formar, mas eu acho que aqui eu posso responder que o mais importante do que você se formar e conhecer é ter uma boa rede de contatos. Eu acho que isso te possibilita. E como você cria uma rede de contatos? De diversas maneiras, interagindo com as pessoas, estudando um novo curso, conhecendo novas pessoas. Essas pessoas vão te apresentar a outras pessoas. Eu acho que como que você gera conteúdo? Eu acho que não só, quando a gente fala de se apresentar, não é saindo do LinkedIn adicionando todo mundo, mas é como que você pode contribuir para essa pessoa. Eu acho que essa é a melhor maneira de você conseguir fazer uma migração de carreira, tá? Então, acho que é complementando. E aí tem a Rosângela que comentou que fez o Yellow Belt comigo. Pô, Rosângela, deve fazer tempo isso daqui, tá? Eu acho que foi lá em 2017, 2018, mas legal que você esteja aqui. Oi. Só rapidinho, antes de finalizar, eu recomendo que vocês entrem no site para ver o gabarito dos professores, assim. Eu tenho muito orgulho ali, pô, tem o Rominig, que é um cara que vocês já viram aqui, tem o Venâncio hoje, que ele é o head de pessoas aqui na DASA, ele é um cara incrível, tem o Murilo hoje, que ele é o head de finanças do Grupo Falcone, tem o Vinícius, dois Vinícius, né? Um cara que é um head de produtos, que passou aqui pela DASA, o outro cara que é fera em CRM, então tem o Fernando, que é um cara expert em experiência do paciente. Então, acho que mais do que um MBA em gestão em saúde, quem topar vai ter a oportunidade de interagir com muita gente fera, de fato, tá? Então, acho que esse é um ponto. Eu acho que, só a complementar, Eliana, se você me permite aqui, né, pensei de última hora, quem forem os 3 primeiros inscritos aí, eu vou me disponibilizar a fazer uma mentoria já de cara, de 1 hora com os 3 primeiros, e para falar do que quiser, tá? Se quiser falar de carreira, se quiser falar de como migrar de carreira, quiser falar de melhoria de processo, aquilo que eu posso ajudar, os 3 primeiros aí, você pode passar o nome para mim, que aí eu faço essa interface para agendar e fazer uma mentoria de 1 hora para falar do que quiser, do que a pessoa quiser aí falar sobre carreira, daquilo que eu puder ajudar, tá bom?